Minutinhos para todos entrarem. Vou dar alguns minutinhos para as meninas ir entrando, uns 3, 4 minutinhos para a gente começar. Meninas, estava aqui falando com a Michelle que hoje eu cheguei aqui em casa, era 8 horas. Aqui já são 10 horas da noite. Aí eu já tomei meu banho e eu tô de pijama. Ela até riu, que eu falei assim: vou falar para as meninas me desculpar, mas hoje eu cheguei super cansada, já tomei meu banho e pus meu pijaminha. E tá tudo certo. Ai, deixa eu ver aqui. Já tá tudo certo. Deixa eu só colocar aqui no outro grupo o link também, que muitas meninas não olham. Meninas, reunião com a Nutri. Vamos lá. Depois vocês vão lá no meu Instagram. Hoje eu montei todas as minhas marmitinhas. Postei lá minhas marmitinhas, tudo bonito para vocês verem também que eu tô no plano. E, nossa, é tão corrido e as marmitas para mim facilita tanto. Peraí, Rubiele entrou, boa noite. Boa noite, meninas. Vão entrando, a gente está esperando só alguns minutos, tá? Para começar a nossa reunião. Estou de pijama. Aí, pessoal, tá entrando agora. Bora. Deixa eu escrever aqui no chat pra gente. Meninas. Meninas, quem tiver com o microfone ligado, deixa eu ver se consigo ver. Por enquanto, desligue só pra gente poder. Geralmente a gente começa a reunião, né? Aí a gente conversa um pouquinho, a Michelle vai abrir a reunião e no final são as dúvidas. Aí vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, escrever, conversar, tá bom? Deixa eu só ver aqui quem que está com o microfone, que eu não estou conseguindo ver. Mas tá certo. Aqui parou. Então, meninas, vão chegando. Boa noite. Pijama e roupa de ginástica poderiam ser usados em todos os lugares. Com certeza. Gente, a minha vida é andar de roupa de ginástica e pijama. Literalmente isso. Se eu pudesse, eu ia para tudo que é lugar só com essas roupas, de verdade. Não, nossa, hoje eu cheguei super tarde. Aí eu falei, não, sabe de uma coisa, vou tomar meu banho. Tomei meu banho, fui lá na cozinha, meu marido já estava me ajudando a preparar as marmitas. Aí eu ajudei ele a finalizar, lavei a louça, e aí já tá tudo organizado, gente. Se eu não me organizar, sabe o que acontece? O negócio não anda. Então vamos lá? Vamos começar? Deixa eu ver se entrou. Que aí já vai. O pessoal vai entrando, a gente vai deixando entrar. Enfim. Então vamos lá, meninas. Boa noite. Sejam muito bem-vindas à nossa segunda reunião com a Nutri, que é a Michelle. Essas reuniões são justamente para a gente conversar, tirar dúvidas. A gente sempre está trazendo um tema legal, importante para o emagrecimento. E no final vocês podem, com certeza, abrir o microfone. Quem quiser conversar, quem quiser aparecer na câmera, a gente ama ver a carinha de vocês. Estou vendo aqui algumas, poucas, né? Pouquíssimas, mas quem está aí, muito obrigada. Aqui todo mundo tá em casa, ó, eu do jeito que eu tô e pronto. Então, meninas, bora lá, vou passar a vez para Michelle. Durante a reunião, se surgir alguma dúvida, para vocês não esquecerem, pode deixar no chat, que aí eu vou olhando e no final a gente volta para tudo, tá bom? Então, bora lá, Michelle, fique à vontade. Oi, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão seguindo dieta direitinho? Estão se empenhando? Vocês vão mandando aqui pra gente sentir que é um bate-papo mesmo, tá? Porque esse momento aqui não é só o momento de escutar Nutri, não. É o momento da gente estar trocando, tá? Eu tanto falo quanto gosto de saber de vocês, tá? De ouvir o que está acontecendo com vocês nesse momento, tá? Cada reunião eu trago um tema, tá? Um tema e que eu sugeri no início, né, do desafio. Só que aí, se vocês tiverem interesse em algum tema específico e esse tema for muito votado, vocês passem para a Fernanda no grupo, tá? Que aí a gente pode até trocar o tema se for o caso, tá bom?
Esse primeiro tema que eu vou trazer para vocês é desmistificando o processo de emagrecimento. É lógico que a gente não consegue abordar tudo, né? Todos aqueles mitos que envolvem, né? Todas aquelas dúvidas que envolvem esse processo de emagrecimento, né? Mas eu vou abordar alguns que são assim, muito comuns, tá? Da gente ter, muito, muito comuns na prática clínica. Eu vou trazer isso para vocês de uma forma mais ampla, tá? E ao final, né, como a Fernanda falou, vocês podem tirar a dúvida de vocês, tanto relacionado com o tema, quanto relacionado com o plano alimentar, com o que está acontecendo no dia a dia de vocês, tá? A gente utiliza essas reuniões para ambas as coisas, tá bom? Então, vamos lá. Um tema que é bem falado são as calorias, tá? As calorias no processo de emagrecimento. Contar calorias é o segredo? Se fosse o segredo, esses contadores de calorias, né, já teriam resolvido o problema e a vida de todo mundo, né? A gente sabe que não é bem assim, tá? Mas eu vou trazer assim, bem prático, assim, ó, o que é bom, o que não é bom, tá? As calorias, elas importam sim, tá? A gente precisa de déficit calórico para emagrecer, né? A gente não consegue emagrecer se a gente não tiver um déficit calórico, tá? E o que é isso? De uma maneira bem simples, gastar mais calorias do que se consome, tá? Então, nesse período de dieta, né, esse período de emagrecimento, a gente tem que gastar mais calorias do que as calorias, sair mais calorias do que as calorias que entram, tá? Só que não é só contar calorias, tá? Não é só pegar um programinha e falar assim, hoje eu tô afim de comer, sei lá, doce de leite. Então, eu vou trocar esse lanche meu aqui, ou então pão com manteiga, né? Pão com manteiga é muito, muito comum, né? Aí eu vou trocar esse meu lanche aqui que a Nutri colocou, que tem fruta, que tem um queijo, um ovo, que tem um pão, já tem um pão mesmo? Aí eu vou colocar a manteiga e eu vi aqui no meu programa que vai ficar elas por elas, eu vou consumir a mesma quantidade de calorias, tá? Só que não é assim. Por quê? Além das calorias, os alimentos, eles possuem nutrientes, componentes, tá? E esses nutrientes, esses componentes, eles vão te dar mais ou menos saciedade, tá? Por exemplo, o carboidrato simples, né, ou uma gordura, uma gordura que não é gordura boa, tá? Por exemplo, a manteiga que eu citei aqui, tá? Eles não vão dar a saciedade, eles não vão dar tanta saciedade quanto alguns outros nutrientes, como fibra, proteína e as gorduras boas, tá? Também, alguns alimentos, eles fazem com que a gente tenha mais vontade de comer. Sabe aquele alimento que você não consegue parar? Então, não adianta você colocar o cálculo lá e você falar assim, é tanto que eu posso comer. Aí você vai lá e come mais um pouquinho. Aí você vai lá e come mais um pouquinho. Rapidamente, você já saiu daquele cálculo que você fez inicialmente. E tem alimentos também, meninas, que aumentam a vontade de comer doce, tá? Você consome, por exemplo, alimentos com uma quantidade muito grande de adoçante, que puxa aquele doce, assim, do paladar. Algumas receitinhas fit também tem isso, tá? Você fica com mais vontade de comer doce. E aí, quando você se vê com vontade de comer doce sem parar. Então, por isso que não são apenas calorias. Outra questão que nós temos é a fome oculta. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar, uma época, teve até um livro, A Fome Oculta, e ficou bem, bem falado esse tema, que é o quê? É a falta de algum nutriente, tá? Por exemplo, a pessoa que está com uma anemia, ela tem uma fome oculta. Ela acaba tendo mais fome, porque é uma maneira do seu organismo falar assim, eu vou pedir mais comida para ela, para que esse nutriente chegue junto com essa comida. É assim que o seu corpo pensa e seu corpo faz, tá? Então, a deficiência de alguns nutrientes, o ferro, o cálcio, várias vitaminas e minerais, elas fazem com que você tenha mais fome, tá? O seu organismo, ele é muito estratégico, tá? Ele pede mais alimentos na intenção de receber o nutriente que ele precisa, tá? Então, por isso que quando você troca por uma colher de açúcar, os dois têm o mesmo valor calórico, tá? Por exemplo, uma laranja pequenininha, uma laranja pequena, tem uma maçã pequena, tem a mesma quantidade calórica de uma colher de sopa de açúcar.
que a gente come facilmente em alguns alimentos, que a gente consome facilmente se você gosta do cafezinho com açúcar e vai tomando várias vezes por dia. E aí, o que acontece quando você faz essa troca? O valor calórico é o mesmo, tá? Só que aí você está consumindo menor quantidade de fibra, você está consumindo muito menor quantidade de nutrientes, que uma fruta tem muito mais nutrientes, né? E açúcar não tem nutriente nenhum, tá? Só tem ali o carboidrato e ponto final. E aí e também tem a questão hormonal, que esse açúcar, ele vai liberar hormônios, né? A gente tem uma questão hormonal que você vai sentir cada vez mais vontade de comer açúcar, tá? Então, tomem muito cuidado. Tomem cuidado com esses programas de calorias. Tomem cuidado com o que vocês vão substituir. Às vezes, o programa é bacana, vocês conseguem fazer uma troca bacana, mas tem que ter um pouco de conhecimento ali dentro, tá? Por quê? Você tem que trocar carboidrato por carboidrato, proteína por proteína, tá? E os alimentos, ele tem os nutrientes ali misturados, né? Alimentos que são ricos em proteína, que também possuem gordura. Então, tem que ter um pouco de conhecimento para você fazer essas trocas, tá? Ou seja, não é apenas contar calorias, tá? Calorias importam, mas não é um cálculo que vai fazer você ter o seu processo de emagrecimento. Se ficar alguma dúvida, manda já no chat para vocês não esquecerem, tá? E no final do tema, de todos os temas que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai responder. Outra questão que a gente precisa muito desmistificar para emagrecer eu preciso passar fome, né? Já escutei muito assim, mas se eu não passo fome, eu não emagreço. E não é assim, tá, meninas? O que acontece? É muito pelo contrário. Quando você fica com fome, o seu corpo ele vai pedir mais alimentos mais calóricos, tá? E menos nutritivos. Por quê? Você está com fome, você precisa de uma energia de forma rápida. E os alimentos que liberam essa energia de forma rápida são os alimentos mais calóricos e menos nutritivos. Por isso que quando a gente está com fome, a gente não para de pensar. Geralmente é aquilo que gosta, né? Se a pessoa é de salgada, ela fica pensando na batata frita. Se a pessoa é de doce, ela vai pensar em 1 milhão de doces, tá? Então, não se enganem, tá? O nosso corpo ele não foi feito para perder, tá? Nós fomos feitos para guardar, para depositar. Lá, antigamente, não existia geladeira, né? Então, a geladeira foi inventada muito depois. Então, antigamente, quando a gente precisava, quando a gente não, né? Eu nunca cacei na minha vida, mas quando o homem precisava caçar, né? Não era todo dia que o ser humano, ele comia. Ele passava aí tranquilo, dia sem comer, tá? Então, assim, a nossa evolução foi de uma forma muito rápida e o nosso corpo ele não conseguiu adequar a essa necessidade de antigamente, né? Então, nós ainda fomos feitos para estocar, para guardar. Nosso corpo tem essa preocupação, nosso organismo tem essa preocupação de guardar, de não querer perder. E aí, o que acontece? Você fica com fome, você acaba causando uma reação, tá? Uma reação do seu corpo em relação a essa fome. Por isso que também quando você tem dietas muito restritivas, né, aquela dieta que restringe muito mesmo, que à tarde você vai comer uma castanha e uma fruta, né, um copo de iogurte apenas, ou uma fruta apenas, né, quando você tem uma dieta muito restritiva, você acaba pensando, saindo mais do plano alimentar, né, dessa dieta, porque você fica pensando muito mais em alimentos calóricos, né? Aí ou você pensa demais em alimentos calóricos e acaba caindo na tentação, ou você acaba beliscando, ou exagerando na próxima refeição. Eu tô com muita fome, na próxima refeição, você come exageradamente, muito mais do que você comeria em 2 refeições juntas, se você fizesse uma refeição anteriormente. Ou então você faz tudo junto, né? Acaba beliscando, comendo uma refeição maior à noite, você fica aquela compulsão alimentar à noite, né? Aí sim a gente pode usar até esse termo compulsão, porque a pessoa fica com uma fome muito desordenada, tá? E aí essa reação do seu corpo é normal, tá? Porque para ele está perdendo uma coisa que ele não pode perder, tá? Você todo mundo acho que já passou por isso, de ir para o supermercado com fome, né? É o exemplo muito prático disso, né? Você vai lá no supermercado e quando você
quando a fome passa, você fala, eu não precisava ter comprado nem isso, nem aquilo, metade do que eu comprei. Você acaba, chega no supermercado, você fica desorientado. Você tem uma lista ali em mãos, mas aí eu tenho vontade de levar isso, eu tenho vontade de levar aquilo, né? Quando você está com fome, você fica desorientada, tá? A gente faz péssimas escolhas quando a gente está com fome, tá? Outra coisa que nós podemos também colocar junto com isso aí é que o seu corpo, ele pede que você não passe por aquilo novamente, tá? Ele acaba estocando mais também, tá? Ele vai acabar diminuindo. Dietas muito restritivas faz com que você estoque ao máximo ali de calorias, diminui até um pouco o seu metabolismo, para que você estoque. Ele tem medo de você ficar com uma necessidade, tá? Então, gente, ficar com fome não é interessante mesmo. Não fiquem pulando refeições, tá? Nem que seja assim, a opção mais prática que tiver no plano alimentar de vocês, não fiquem pulando refeições, tá? É diferente, por exemplo, quando a gente tem um jejum intermitente, que a gente tem uma situação controlada, né, acompanhada, controlada, é diferente, tá? Tem que abrir esse parêntese aqui para vocês também, tá? E daí também a importância de fracionar as refeições, de não ficar muito tempo sem comer, longos prazos, 6 horas, 5, 6, 7 horas sem se alimentar, tá? E também daí a importância de você consumir alimentos que te dão saciedade. Saciedade é uma coisa muito importante. Alimentos que te dão saciedade fazem com que você perca peso, porque você consegue não ficar com fome e ter o déficit calórico, tá? Por isso que eles são tão importantes. E aí você consegue perder peso sem seu corpo perceber assim, nossa, ela tá perdendo uma coisa muito importante, tá? Então, não gera aquele efeito rebote. Espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido esse mito, né, que ficar com fome emagrece, tá? E não é assim mesmo. Outro mito muito comum, preciso cortar os carboidratos, todos os carboidratos, né? Isso é muito comum. Tem pessoas que desenvolveram medo do carboidrato, né? A gente tem muito caso de pessoas que têm medo de comer uma fatia de pão, de comer um arroz, tá? Isso ficou, assim, muito gritante, né? Por conta de mídia mesmo, né? A low carb é uma estratégia, eu acho que eu já falei com vocês, é interessante, é uma estratégia, tá? A estratégia a gente usa por um tempo, não para o restante da vida, tá? E assim, todos os nutrientes são importantes. E o carboidrato, ele não é um nutriente que não é importante, tá? Quando a gente corta muito o carboidrato, a gente perde muito mais água, tá? E o que a gente quer no processo de emagrecimento? Não é perder água. No processo de emagrecimento, a gente quer perder gordura, né? É a gordura que precisa ser eliminada, tá? É lógico que ali no início, né, a gente perdeu um pouco de retenção hídrica, ok, tudo bem. E um outro malefício que a gente acaba perdendo é ácido hialurônico, porque o carboidrato ele é importante na formação do ácido hialurônico, que dá firmeza à pele, que dá viço à pele, tá? Então, o carboidrato ele precisa ser eliminado em excesso, tá? O carboidrato em excesso é que sim precisa ser eliminado, tá? Por exemplo, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, se for uma gordura ruim, além do alto valor calórico, ela ainda traz outros problemas de saúde, como dislipidemia, tá? Então, tem pessoas que ficam aí, né, nessa moda de dieta cetogênica, que na verdade não é nem uma cetogênica de verdade, né, uma very low carb. Tem pessoas que entram na moda da carnívora, né, e às vezes é uma pessoa que nem fez exames, que está com uma dislipidemia, né, e aí corta muito o carboidrato e acaba piorando a situação de saúde dela, tá? Então, assim, tomem muito cuidado com esse medo de carboidrato, porque não é assim, tá? E assim, o carboidrato ele pode ser consumido na quantidade correta e o carboidrato de qualidade, tá? Principalmente aquele carboidrato que é rico em fibra, que vai trazer saciedade com valor calórico reduzido, tá? Ele vai trazer benefícios para o seu intestino, tá? E na quantidade certa, ele vai servir como fonte de energia e preservar a sua massa muscular. Então, meninas, ficou o recado aqui do mito do carboidrato,
tá? Que eu acho que, assim, é bem comum entre as pessoas que procuram um plano alimentar, uma dieta para fazer e para seguir, tá? Agora, tem um mito que não é mito, que é verdade, que o final de semana ele pode atrapalhar todo o seu processo. Pode atrapalhar todo o seu processo. Não é à toa que na primeira reunião, né, a gente desafiou vocês a ficarem 15 dias sem a refeição livre, para vocês verem como é que o corpo de vocês estariam. Depois vocês podem falar aqui quem fez esse desafio, se notou alguma diferença, se percebeu que o emagrecimento foi mais efetivo. Comenta aqui para mim, por favor, para eu saber, né, se a estratégia foi bem-vinda, tá? E sim, tá? Um final de semana ele pode atrapalhar o seu processo, tá? No final de semana você pode sim consumir calorias que ultrapassam a necessidade da semana, fazendo com que você engorde, ou então faz aquele empate, sabe? Não engordei, mas eu também não emagreci, né? Então, assim, muita atenção no final de semana, porque não é justo você ir lá na semana toda, esforçar para manter seu plano alimentar, esforçar ali na atividade física, né? Do seu suor, literalmente, na atividade física. E aí, no final de semana, você perde todo aquele resultado, daquele esforço que você fez durante a semana. Tá? E, meninas, não subestimem o valor calórico de alguns alimentos, tá? Alguns alimentos têm um valor calórico alto num volume pequeno. Vou dar um exemplo, o famoso amendoim. Já tive paciente que falou para mim assim, eu não me dá vontade de comer, aí eu vou lá e como amendoim. E aí a pessoa não tá emagrecendo, né? É um alimento que é um volume pequenininho e um valor calórico muito alto mesmo, tá? Principalmente aqueles, né, industrializados são piores ainda, tá? Outros alimentos faz com que você não queira parar de consumir. Bebida alcoólica é um deles, tá? Você jura que vai tomar duas doses ou 2 long necks, e aí quando você vê, você já tomou 4, 5, isso é comum, tá? E o refrigerante também, tá? O refrigerante não escapa dessa não, principalmente se for com açúcar, se não for zero, né? Aí ele vai trazer um alto valor calórico, tá? Um alto valor calórico, e é uma coisa que você toma um copo atrás do outro, que não te satisfaz, que não te dá saciedade, que você não enche, né? E vai tomando. Outro exemplo, um churrasco que você não faz um prato, né? Você vai para o churrasco e fala assim, não vou fazer prato, né? Vou me controlar. E aí você fica beliscando ali uma carne atrás da outra, e aí também o valor calórico se extrapola muito facilmente, tá? Ou aquele queijinho, salaminho, azeitona, que você tá na mesa de frios, que você vai comendo ali, que também extrapola muito facilmente, tá? Batata frita, não preciso nem comentar, né? Um alto valor calórico, também difícil parar ali, né? E ela dá um pouquinho mais de saciedade. O churrasco me dá um pouquinho mais de saciedade do que os outros que eu citei aqui, tá? Então, tomem cuidado, tá? Porque esses alimentos, ele tem um poder de fazer você perder todo o seu esforço durante a semana. Outra coisa que pode acontecer, não só no final de semana, tá? Durante a semana isso acontece muito, é a falta de memória. Tem pessoas que têm uma memória excelente, mas tem pessoas que têm uma memória muito falha. Em qual sentido que eu tô querendo dizer? Tem gente que não lembra o que comeu ontem, tá? Se não for assim, não, eu tô seguindo o plano alimentar direitinho, não lembra, tá? Acaba saindo comendo alguma coisa e não lembrando o que comeu. E isso não é deficiência, não, tá, meninas? Isso aí é uma coisa normal, que pode acontecer mesmo. E aí, o que essa falta de memória ela pode causar? Você fala assim, só hoje eu vou sair da dieta, eu vou comer isso aqui, vou dar uma beliscadinha. Aí, passa-se 2 dias, uma colega de trabalho te deu um petisco lá, né? Te deu alguma coisa diferente. Você fala, essa semana eu nem saí da dieta, vou comer. Aí você come. Aí, daí a 3 dias, você faz igual. E aí, quando você vê, chega no final do mês, você fala, nossa, mas eu não perdi nada, né? Eu não perdi peso, não perdi nada. E eu fiz tudo certinho. Porque você consegue se lembrar da parte do esforço com muita facilidade. Mas aquelas partes lá, né, das saidinhas, você não consegue se lembrar. E aí você jura que fez tudo certinho, que não saiu da dieta, que saiu pouquíssimo da dieta. Só que, na verdade, é a sua falta de memória que tá te atrapalhando ver, tá?
Isso é muito comum, tá, meninas? Então, por isso que assim, é muito importante. A Fernanda passou um material para vocês acompanharem. Vocês têm lá, né, o grupo para postar fotos diariamente. E eu falo que assim, fotografem, escrevam, anotem o que vocês comem fora também, e principalmente, tá? Quando você faz a refeição ali certinho, é bom fotografar para você se motivar. Mas quando você não faz certinho, é que você tem que anotar, é que você tem que fotografar, para você lembrar e para você entender o que aconteceu com o meu processo, onde falhou, o que está acontecendo, tá? Nossa, tem pessoas que chegam para mim jurando que tem algum problema no organismo delas. Tem problema no meu organismo, meu metabolismo é muito baixo, eu faço atividade física todos os dias. Quando eu peço o diário fotográfico, aí a pessoa fala, não fala nada, Nutri, eu já entendi tudo. É um pastelzinho aqui que foi no selfie e colocou junto com a refeição. É um chocolate a mais que colocou aqui na refeição dela. E que junto ali durante a semana atrapalhou todo o processo, tá? É muito comum esse tipo de pessoa que não lembra o que comeu. E, gente, não é maldade, tá? Não tô falando aqui que é maldade, não é. A pessoa esquece realmente, tá? Então, assim, é muito comum é aquela pessoa que fica estagnada, não perde peso. Não ganha, mas também não perde, tá? Então, observem, se está acontecendo isso com vocês, fotografem, nem que seja para vocês mesmas, ou anotem, tá? Nem que seja para vocês mesmas, para vocês perceberem o que está acontecendo, tá? Se vocês tiverem mais alguma, eu deixei assim, eu falei só alguns, para que vocês fiquem bastante à vontade agora, façam as perguntas de vocês, né? Porque a dúvida, não fiquem com vergonha, tá, meninas? A dúvida de uma pode ser a dúvida da outra, tá? Se vocês não entenderem algum ponto que eu coloquei aqui para vocês, podem mandar aqui também no chat, pode falar, fiquem à vontade, que agora a hora é de vocês, que eu vou dar o espaço aqui, vou doar o espaço para vocês poderem fazer as perguntas de vocês, tá? Obrigada, Michele. Eu até estava aqui, você falou um negócio, hoje mesmo teve uma participante que no grupo perguntou. Falou, Fer, eu tô indo para um churrasco, você me dá alguma dica? Aí você me falou, assim, eu respondi exatamente isso. Eu falei, olha, faz o seguinte, o churrasco dá super para encaixar mais ou menos no plano. Faça um prato. Eu falei isso, faça um prato. Coloca lá, abusa da salada, o que tiver de salada, coloca ali teu arrozinho, tua proteína. Evita, como a gente tá num desafio, não que você nunca mais vai comer, mas assim, como a gente tá nesse desafio de 8 semanas, você tá dando o seu melhor, evita a maionese, evita coisas calóricas, assim, sabe? Faz um prato bem bom, que vai te dar essa Farofa, meninas, farofa. Se vocês virem farofa. quantidade, uma colher de sopa de farofa nesse momento, é exatamente o que a Fernanda falou, tá, É, meninas? Vocês não vão ficar o resto da vida contando, né? não. Mas nesse processo, nesse momento, é muito importante que vocês eliminem ao máximo esses alimentos muito calóricos. É, até porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas o resto da vida não vou poder comer uma maionese, não vou, não. O déficit calórico, a Michelle sempre falou isso pra mim, é a parte mais chata, porque você tá comendo menos do que você precisa para manter seu peso, né? Porque a gente tá no processo de emagrecimento. A partir do momento que você chega num peso ali ideal e você vai fazer uma dieta de manutenção, já tem mais espaço, né? Mais flexibilidade ali para você poder comer mais. Mas infelizmente, eu sempre penso isso, eu falo, gente, a vida é injusta de vários aspectos, né? Em vários aspectos, começando pela dieta. Que às vezes você faz 5 dias certinho, aí na tua cabeça você pensa assim, não. Eu fiz 5 dias certinho, então se eu errar dois, que é sábado e domingo, eu ainda tô no lucro, né? Porque eu fiz 5 dias certinho. Só que não, a vida não é assim, não. Se você fez 5 dias certinho e sábado e domingo você pisar na jaca, enfiar o pé na jaca, você vai ficar estagnada ou até ganhar peso, dependendo da furada que você for, entendeu? E Então uma tem que outra tomar cuidado. observação, só para dar uma esperança, né? Do mesmo jeito que o nosso organismo é preguiçoso para perder, ele é preguiçoso para ganhar, Para tá? ganhar, Então, assim, não é esse negócio de, nossa, eu ganho peso só de olhar para a comida. Não existe isso, tá? é. Quando você chega num peso ok, principalmente se o seu percentual de gordura estiver dentro do ideal, não é tão fácil assim de você ganhar peso, tá? E a gente tem um controle natural,
tá? É lógico que tem pessoas que têm, né, alguns genes da obesidade, que têm uma facilidade um pouco maior para ganhar peso, tá? Mas você chegando lá no seu peso eutrófico, que a gente chama que é o peso saudável, né? Não é de um dia para o outro, tá, meninas? Isso aí, assim, é no decorrer de semanas e semanas que você vai ganhando um É, quilo é. aqui, outro quilo ali, até voltar, né? Então, assim, o nosso Uhum. organismo, na verdade, ele é preguiçoso. Ele não quer perder, mas ele também não quer ganhar, não, tá? Então, vamos correr atrás do peso ideal É, para a gente sentir o outro lado da preguiça do organismo, que é a preguiça de exato. ganhar, tá? E nos primeiros 15 dias da refeição livre, né, que a Michelle tinha, né, desafiado a ficar sem a refeição livre, eu acho importante porque é um momento ali que a gente realmente não é só sobre cortar calorias, não é, mas é um momento que você fala assim, não, eu vou me desafiar nesses 15 dias, né? E a partir do momento que você pode ter a refeição livre, você tem que fazer a refeição livre consciente também. Muita gente acha assim que a refeição livre é o dia do lixo, né? E não é assim, é uma refeição que você vai escolher. Ai, gente, é chato? É chato, mas se vocês querem ouvir verdades, a verdade é que tudo no emagrecimento tem que ser calculado, tem que ser como estratégia, tem que ser muito bem planejado para vocês terem resultado. Senão, é difícil. É difícil. Tem uma pergunta aqui, Mi, da Raina, que ela falou assim. Eu estou no trabalho, não consigo ligar a câmera. Tudo bem, não tem problema não. Eu trabalho à noite, 12 por 36, e às vezes fico 24 horas acordada e sinto muita fome. E não estou conseguindo seguir o plano. Ficar sem dormir faz sentir mais fome mesmo? Faz Tá. sentir mais fome, tá? Faz sentir mais fome, faz você ter péssimos hábitos alimentares, Uhum. faz a gente ficar indisposta para É. fazer coisas mais pesadas, mais difíceis, tá? Inclusive, o sono, ele é responsável por novos hábitos. Tem um estudo muito interessante que mostra que hábitos novos, eles são construídos no sono. Você vai Hum, trabalhando aquele hábito durante o dia, mas é à noite que o seu cérebro vai consolidar esse hábito novo. Então, por isso que é difícil, tá? É difícil, sim. é. Você vai ter que ter uma resiliência maior, tá? Se esforçar um pouco mais. Tem casos de pessoas que conseguem emagrecer mesmo trabalhando de madrugada, consegue um resultado bacana, sim, tá? Mas é verdade, tá? Você vai sentir mais fome, então o que você tem que fazer? Você tem que usar a estratégia do alimento menos calórico, tá? Abusar de legumes, de vegetais, né? Frutas que têm Hum, menos calorias, por exemplo, o melão, a melancia. O melão, gente, melão é excelente. Morango, então, nem se fala, tá? bom. Morango, melão, melancia, esses alimentos que têm muita água e que são pouco calóricos, tá? Faça uso Hum, disso como beliscos, por exemplo, tá? E faça muito uso de muitos legumes nas refeições maiores. Se você janta, por exemplo, né, no seu local de trabalho, leva marmita ou em casa, que seja antes de sair, capricha nesses legumes, porque ele vai te dar mais saciedade, tá? hum, E se você tiver essa necessidade de beliscar, que sejam as frutas, tá? é. Usa a estratégia de iogurte triplo zero, né? Faça Hum, um lanche de madrugada, por exemplo, muito com bom. iogurte triplo zero, uma colher de sopa de farelo de aveia, ou então psyllium. Psyllium vai ser excelente para você, tá? Uhum, Só não pode esquecer da água, viu? Quem consome psyllium tem que estar com a água em dia. E uhum. uma fruta, por exemplo, é um lanche que vai satisfazer você, ou whey protein também, que é uma coisa fácil de levar também, tá? É, Um lanchinho desses de iogurte triplo zero ou iogurte natural com whey protein, uma fruta, e aí você toma antes um copo de água com psyllium, vai ajudar você também, tá? Então, assim, ter muita força de vontade e ficar uhum. dentro desses alimentos que a gente está conversando aqui, tá? A Lauana falou, estou igual a Raina. Desde o início do desafio tem dormido pouco, né? De 4 a 5 horas. O sono é que Essencial. assim, é muito difícil porque cada uma aqui tem uma rotina. Não tem como eu falar assim, não, larga teu trabalho e, nossa, se dedica ao emagrecimento, que isso não vai acontecer. Então a gente tem que controlar e tentar fazer encaixar da melhor forma dentro da nossa rotina. Tem gente que tá passando por um momento, por exemplo, tem gente que teve bebê, aí o bebê acorda à noite, não tem como a gente
ter controle disso. São fases, né, gente? São fases. Então, dentro do possível, você vai tentar levar ao máximo o plano alimentar. Se isso significa que, ok, você está sentindo mais fome, igual a Michelle falou, colocar fruta, melão. É melão? É melão, morango. Melão, morango. Exato. Então, use isso, né? Não. O que que é ruim? É se você pensar assim, ah, sabe uma coisa? Ai, nossa, não dá certo para mim, vou desistir. Isso vai ser ruim, né? Mas se você. E aí você. Aham. Pode falar. Não pode falar. E aí você tem dois problemas. O cansaço, o seu sono e o seu peso, que vão piorar seu estado de saúde, tá? Uhum. É a mesma coisa de, nossa, eu tive uma notícia muito triste, né? Sei lá, meu namorado terminou comigo, tô muito acabada, tô triste. E aí você desconta na comida. Parabéns, você tem dois problemas agora. É. Você tem o problema do descontrole alimentar, né? Saiu do seu objetivo e ainda está com um problema pessoal. Então, meninas, eu sei que isso é triste de ouvir, mas a gente não resolve os nossos problemas com comida. E o sono é a Não. mesma coisa, tá? Eu sei que dá mais fome sim, por isso que eu passei estratégias para vocês, tá? Mas outra Uhum. coisa, planejamento. Né? Se você é uma pessoa que dorme pouco, que tem filho pequeno, seja porque tem filho pequeno, seja porque trabalha de madrugada, sua refeição tem que estar muito bem planejada, tá? Pega lá seu dia de folga e separa 2, 3 horas para você organizar a alimentação da sua semana. Você vai ganhar É. muito com isso, tá? Você acha que, vou perder 3 horas de descanso? Não, você vai ganhar muito. Você vai ganhar tempo de descanso durante o período que você está com maior necessidade, né? Que é o período que você está trabalhando. E ainda vai ter lá a sua refeição facilitada, tá? É. Porque quando a gente está com sono, está cansada, a gente faz péssimas escolhas. A gente faz péssimas escolhas, a gente sempre vai escolher o mais fácil, né? Ah, depois eu resolvo. Por isso que eu até estava falando, eu venho de algumas semanas, final de ano, assim, que eu não tinha me planejado nada, nada, nada. E para mim, eu acho que assim, uma coisa que, se eu pudesse falar, não, o que que me ajudou a emagrecer? Planejamento, organização. Tem gente que não gosta de marmita, ok? Para mim, a marmita é muito boa, por quê? Você faz ali, coloca na geladeira, 2 dias, tá ali pronta. Eu já sei que 2 dias eu não tenho que preocupar, eu vou levar isso pro trabalho, vai ser isso que eu vou comer, e pronto, sabe? Vira uma rotina e facilita, ainda mais se você trabalha à noite. Então, assim, vê a possibilidade de fazer marmitas. Se você não gosta de congelar, então pelo menos faça para 3 dias. Eu acho que 3 dias dá para manter ali na parte de cima da geladeira, sabe? Aí a cada 3 dias você vai ter Ou de cozinhado. baixo, é refrigerado. Ah, é de baixo, não sei, de cima ou de baixo, dependendo. A parte Ou de mais baixo. É a geladinha. parte refrigerada, até 3 dias, né? E Então, esquentar no micro-ondas, não ficar esquentando a comida no fogão, a comida inteira, porque pode é, azedar também, né? na panela, né? Mas com certeza. Meninas, pode escrever se tiver alguma dúvida também relacionada ao plano. A Raina falou: estou comendo mais saudável, mas tenho dificuldade com a alimentação. Então, Qual a sua dificuldade, Raina? Fala pra mim é, assim, qual? tem É algo a específico? vontade que fica difícil de sair dela, por exemplo? É o tipo de alimento que você, né, tem uma seletividade aí alimentar? Ela falou que não come melão nem melancia. Então, Mas aí você pode consumir morango, tem vários outros que tem no plano alimentar, acho que é uns 15. Umas 10 frutas aí tem, tá, Raina? Então, assim, não tem necessidade de ser um melão, né? Consome as outras coisas. E a seletividade, Raina, hum, é um problema, porque assim começa lá na infância e a gente vai é, carregando isso, né, no decorrer da vida. Mas você faça assim, ó, se proponha, tá? Se proponha. É aquela questão do paladar infantil. O paladar infantil não é como que fala, não é uma alteração genética. O paladar infantil são hábitos que você hábitos. carrega da infância para a vida adulta, Hum, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o reverso, tá? Que é começa a fazer igual criança, experimentar os alimentos várias vezes, tá? Porque a é, primeira vez que a gente experimenta, a criança, essa também, criança coloca um alimento novo na boca dela, ela não cospe, gosta. tá? E aí você vai experimentar um alimento, experimentar de novo, fazer de formas diferentes, tá? Porque isso é tanto para o seu processo de emagrecimento quanto para a sua saúde, É, tá? Tem gente que fala assim, eu sou seletiva, eu só como batata frita, hambúrguer, doce, pizza. sabe? Isso não é isso aí, na verdade, é hábito, é um hábito que você Uhum. está trazendo há muito tempo, tá?
A Raina, ela falou até, eu Isso, e lembro, vai aos poucos, eu isso vi que aqui, ela. vai aos poucos É, mesmo, tá? E vai experimentando. E Raina, não deixa de experimentar mais de uma vez, tá? É uhum, muito importante que você experimente o mesmo alimento mais vezes. é, Porque muitas vezes a gente acha que a gente não gostou daquele alimento, mas na realidade é a falta do costume. Tá? é, Você não está acostumada, né, a comer, né? Provavelmente lá na infância você cuspiu, sua mãe não te deu de novo aquele alimento, ou chegou na adolescência, que é aquela fase mais difícil, né, de não uhum, querer, né, de poder mandar o que você é, come, aí você vai comer as suas preferências, esquece como são os outros alimentos, e aí você acaba trazendo isso para a vida adulta, tá? não, mas você já tá dando, assim, um grande passo em direção a isso. É legal você falar que tá, olha lá, experimentou o pêssego, eu lembro o dia que você falou. Eu fiquei super feliz, porque é hábito. E também talvez utilize, por exemplo, o iogurte, não quer comer a fruta como que se diz? Sozinha? Coloca no iogurte, mistura, sabe? Vai experimentando, até você se encaixar ali, você vai achar seu caminho. E Ah, uma dica de melão, meninas, tem um melão que é maravilhoso, que chama. Aqui na minha região eu conheço como pele de sapo, tá? Mas em alguns lugares se chama europeu, é melão europeu. É aquele que a casca dele tem uns verdinhos assim, ele lembra uma ah, pele, uma casca de sapo. Gente, aquele melão por dentro, ele é é bom? completamente diferente daquele melão amarelo. Ele é muito bom, ele Ah, é eu muito gosto. doce. Ele é maravilhoso. Ele é Ai, completamente. Eu vou falar aqui para vocês, né? A Nutri não come o melão amarelo. Eu nunca gostei daquele melão amarelo. meio O melão pele, aguadinho. mas eu como vários outros tipos de fruta, tá, gente? Aham, O problema não é você não comer um certo alimento. Jiló, é. eu não como jiló. De forma nenhuma alguém vai fazer comer jiló. Mas eu como vários outros legumes, sim, em abundância. Isso que importa, tá? Sim. E aí, esse pele de sapo, assim, minha vida virou melão agora, porque adoro melão com esse outro. Nossa, eu gosto de tudo. Eu gosto de quiabo, de jiló, de todos os legumes, de todas as frutas. Eu, se depender disso, ó, tô bem. Mas assim, também ao mesmo tempo eu gosto de pizza, eu gosto de hambúrguer, eu gosto de tudo, tudo, tudo. Gosta de comida? Eu gosto de comida, gente. A Kelly falou assim, ó, faz uma semana que não consigo comer carne e ovo. Quando tento comer, eu sinto náusea. Observação, ela não tá grávida. Whey protein Já pode, ia falar. é, whey protein pode me ajudar nesse momento? Nesse momento. Nem whey protein? Não, o whey, ela perguntou se ela pode talvez incluir o whey nesse momento que ela ainda tá com essa questão de enjoo. Pode, mas ela tem. Kelly? É a Kelly. Kelly? Kelly, você vai ter que procurar um profissional, um médico, tá? Para saber, porque não é normal você sentir enjoo com os alimentos. É só com as carnes? Porque assim, É ó, quando a gente ovo, sente carne. enjoo com carne ou com gordura, pode ser uma vesícula que está querendo dar um sinalzinho aí de Uhum, infecção, de pedra, né? Ou seja, uma areia que tá começando a formar, tá? Então, assim, é bom que você procure um gastro para uhum, verificar, tá? Agora, é. se for uma coisa assim muito pontual, né? Ou se tem algum motivo, vou dar um exemplo. Tem um motivo para eu sentir, tem um motivo para eu sei, eu tô ciente desse motivo, tá? Uhum, Sei lá, uma medicação que tá tomando. é. Por exemplo, quem toma cetoprofeno, que é um anti-inflamatório, costuma sentir muito enjoo. Se for uma coisa assim passageira, aí tudo bem, tá? Uhum, Mas se não for isso, seria bom você procurar, né? Procurar um médico para saber sim. o que está causando isso, É. tá? Se for algo temporário, igual você falou, então no caso do whey, ela pode O whey estar, pelo menos para não poderia deixar colocar de assim, comer a tá? proteína, né? Não, aí para te dar saciedade, para você bater o valor de proteína que você precisa durante o dia, né? Para manutenção de massa magra nesse processo de emagrecimento, Pode. seria interessante você usar pelo menos 2 doses por dia. Uhum. E também não sei se você já experimentou a carne de soja, porque não é a carne. Não sei, pode ser uma opção boa também, não? Boa. E tem no plano alimentar de vocês, Tem, tá? tem no plano. Ela é bem proteica, tá? O tipo E é de bem proteína é em diferente, conta. mas já ajuda bastante. Eu fiz algumas vezes bem temperadinho, assim, fica gostoso. Fica gostoso. Eu, pelo menos, assim, é que eu não sou muito seletiva, eu gosto. Mas se temperar bem, dá pra comer. Dá pra comer. Ô, Mi, esse melão da casca diferente que você falou, a quantidade é a mesma do melão amarelo?
é um pouquinho menor, tá? Vocês podem seguir a quantidade que tá aí no plano alimentar de vocês, não É tem pouca problema não. diferença. A diferença é pouca, tá? Por exemplo, Tá, em 100 gramas, eu acho que tem que umas 15 calorias a a mais, mais, bem pouco. apenas. É, muito pouco, não faz tanta diferença assim não, tá? Tá. Se for para exagerar em melão, meninas, beleza. É, melhor do Tá que na bom, Nutella. tá salvo. Ô, Mi, deixa eu te falar também uma coisa. Não tá aqui nas dúvidas, mas eu tava vendo hoje as mensagens. Hoje foi bem corrido, nem respondi, mas eu tava lendo. Muitas meninas que pesaram, né, ontem e hoje, e aí surgiu o assunto. Surgiu o assunto, não, elas desabafando lá. Algumas perderam, outras pouco, outras mantiveram. E assim, eu queria muito só tocar um pouquinho nesse assunto da balança, porque é algo que talvez pode, como é a primeira pesagem do desafio, pode frustrar um pouco elas e até desanimar, né? Porque, querendo ou não, a gente quer que a balança desce, a gente não tem paciência nenhuma, a gente quer que a balança aconteça alguma coisa ali. E eu queria, assim, entrar nesse assunto até com você para a gente entender um pouco. Que muita gente falando, eu fiz tudo certinho, perdi só 2 quilos. Para mim, o 2 é tipo assim, só 2 não, é bastante coisa, 2 quilos. Porque se você for colocar em perspectiva, se ela perder mais 2 em 2 semanas, em um mês vai ser 4 quilos. É bastante peso, não é? Meninas, isso é um resultado, e é um resultado bom, É, tá? Realmente, o excesso de gordura corporal, aquela pessoa que tem um percentual de gordura mais alto, eu não vou dizer nem se é aquela que tá com peso mais alto, tá? É é. o percentual. Pode ser que a Aham. pessoa tenha uma resistência à insulina e pode ser que a pessoa tenha um pouco mais de dificuldade de emagrecer, por isso que uma pessoa não vai emagrecer tanto quanto a outra, tá? Uhum. Mas aí, o que é que vai fazer você quebrar essa resistência à insulina no caso? Perder peso, perder Uhum. gordura. Então, eu perdi só 2 quilos em 15 dias. Tá ótimo, tá? Tá ótimo. Perdi 4 quilos em um mês, né? Você já começa a diminuir essa resistência para no próximo mês você ser capaz, seu organismo ser capaz de perder mais, É. tá? Então, assim, não desistam, não desistam Uhum. mesmo. Se você achar que, não, eu tenho dúvida se eu seguir tão bem assim, faz o que eu falei, faz o registro alimentar, tá? Se Uhum. quiser passar lá 15 dias, fez o registro alimentar, saí tantas vezes, né? Esse foi o meu resultado. Você vai conseguir entender melhor, tá? O Uhum. que aconteceu? Se foi, se essa perda, né, foi por conta se a falta da perda, né? Se você perdeu menos do que você esperava, se foi por conta disso. Agora, se for por uma resistência à insulina, não dá para saber. Teria que fazer o É. exame, né? Teria que Uhum. verificar, fazer esse exame, É. né? Não estou falando que tem insulina alta, não vai perder peso, mas pode ser que sim, que atrapalhe um pouco na perda de peso. Uhum. Mas não tem escapatória, tá? Não tem uma outra solução. Você tem que perder peso para deixar, né? Para ir melhorando a sua produção aí de insulina, diminuindo a produção de insulina, melhorando a captação, né, da insulina, da glicose pelo seu organismo, diminuindo essa resistência à insulina e melhorando a sua perda de peso. E quando a gente tem muita gordura, também um percentual de gordura muito alto, a gente tem um metabolismo mais baixo, tá? Você tem um percentual de gordura muito alto, um percentual de massa magra baixo. A massa magra que é responsável aí, né, por acelerar o nosso organismo, o metabolismo, tá? Por queimar mais calorias. Então, pode ser também que no início você tenha mais dificuldade aí de perder peso. Só que aí tem as pessoas que param, que falam, nossa, eu perdi só 4 quilos, que para mim é um resultado excelente. Nossa, maravilhoso. Excelente. Se você colocar isso num âmbito de 3 meses, gente, São 12 quilos. são 12 quilos em 3 meses, É tá? bastante Então não coisa. desiste, não. É muita coisa sim. 2 É. quilos por semana é um resultado muito bom, tá? Nossa. Eu considero até 3 quilos por mês um resultado excelente, tá? Porque 3 quilos por mês, em 3 meses, você perdeu 9 quilos, você eliminou 9 quilos aí, tá? É. E, gente, outra coisa que eu preciso falar para vocês também. Quando você perde 6 quilos no mês, você tem uma probabilidade de ter perdido mais massa magra. Quando você Uhum. perde 3, 4 quilos no mês, a sua probabilidade de ter perdido massa magra, principalmente se fez atividade física, ela é menor, tá? Então, vamos considerar aí que você perdeu 90% de gordura. Então, é um É. resultado excelente, tá? E que Uhum. vai melhorar o seu metabolismo para os próximos meses.
toda vez que você está perdendo aí 4 quilos por mês, você está melhorando seu metabolismo, se tornando mais eficiente em queimar calorias, para que nos próximos meses o seu resultado seja ainda melhor, tá? Exato. Eu acho que até no meu processo de emagrecimento, no primeiro mês, eu lembro da avaliação com a Michelle que eu fiz, eu tinha perdido 6 quilos, só que eu tinha perdido massa magra. Nos outros meses, eu perdi menos, eu acho que eu perdi tipo 4 quilos por mês ou algo assim, só que eu mantive mais a massa magra. Então, não é só o peso na balança. Até teve uma dúvida aqui sobre a massa magra, se realmente pesa mais que a gordura. Ela ocupa um lugar menor, né? Ela ocupa um lugar menor, só que ela Muito pesa menor. mais. Muito menor, viu, meninas? Eu vou dar um exemplo aqui, celular e, ó, é como se isso aqui fosse 1 quilo de massa magra, eu não tenho as peças aqui, mas É, é como se isso aqui fosse 1 quilo de massa magra e isso aqui fosse 1 quilo de gordura, é. tá? Então, leva em consideração só a extensão aqui, tá? É como se fosse assim. É, Então, acontece quando a gente perde gordura e mantém massa magra, e ganha massa magra, tá? Às vezes, na balança não muda muito, mas como você vai ter certeza que você perdeu gordura? Pelos centímetros, tá? medidas. Pelas circunferências, né? Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, meu peso na balança não mudou, mas minha calça tá frouxa, né? Eu medi, minha cintura tá menor, é porque você perdeu gordura, tá? Exatamente, por isso que eu falo, não fique olhando. Tudo bem que a cada 15 dias a gente pede o peso, as medidas, que é uma forma da gente ter como se diz, uma noção do processo de cada uma como um todo. Mas, por exemplo, se vê lá, a pessoa perdeu 2 quilos, mas em medidas perdeu, nossa, um tanto. Gente, só vai, porque se a gente for desistir, toda vez que a gente subir na balança e não ver o número que a gente quer ali, vai ser muito fácil deixar o processo de lado. Então, primeiro, não tem essa pressa imediata de emagrecer muito. Pode acontecer sim, você emagrecer bastante. Não tô falando que não. Mas, pra mim, pelo menos, o meu processo só funcionou quando eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou me dar, sei lá, 6 meses para emagrecer o máximo no meu ritmo. Vou fazer acompanhamento, vou seguir o plano, mas também não. Antes eu tinha uma noção assim: vou perder 20 quilos em 1 mês e meio. Tipo assim, sem noção nenhuma, sem noção. Não é assim. Até E porque isso a não é gente bom, porque deixou. quando você perde 20 quilos em 1 mês e meio, você perde muito de massa magra. O Ai, nosso organismo ele não tem nossa. capacidade de ficar perdendo tanta gordura. Tá? O processo de quebra da gordura ele é mais complicado do que o Uhum, processo de quebra de glicogênio. Tá? Então acontece muito isso. A pessoa fica tão desesperada para perder. Sabe essas propagandas assim, meninas? Perca 10 quilos em 1 mês. Corre disso, tá? O que vai acontecer? Você vai perder 10 quilos no mês? Vai ganhar 20 quilos em 1 mês e tudo de gordura. Você vai perder uns 5 quilos de massa magra e vai ganhar 20 quilos de gordura. E aí, uhum, você vai ficar com um percentual muito pior, com a saúde muito pior e com mais dificuldade de perder peso. É o tal do efeito sanfona, ele é péssimo exatamente por isso. é, Quando a gente perde massa magra e ganha gordura, nossa composição corporal tá piorando. Eu vou ser bem sincera para vocês, o processo mais lindo é quando a gente mantém massa magra e perde gordura. Só que é o processo mais demorado, tá? Então, assim, demorado, muitas é. pessoas não têm paciência de ver esse processo, de viver esse processo, tá? Por isso que às vezes até a gente fala, não, vão aí perder mais quilos no início para a pessoa Aham, se motivar e depois ir mais devagarzinho, perdendo mais gordura, é. mantendo a massa magra, porque aí a gente mantém saúde. Uhum. Então, ó, meninas, espero que tenha ajudado um pouquinho a vocês entenderem que tá tudo bem. Lógico que eu falo isso, a gente tem que sempre estar analisando o nosso processo e sendo muito honesta com nós mesmas. Fernanda, não emagreci nada. Tá, você fez tudo certinho? Eu segui isso tudo certinho. Nossa, realmente, ó, fiz o plano, fiz minha atividade física. Então, calma, alguma coisa aconteceu. Ou você ganhou massa magra, ou as medidas diminuíram. Isso tudo a gente consegue, né, analisar. Fernanda, não perdi peso, mas, ó, falar a verdade, saí do plano muitas vezes. Então, bora lá, nessa próxima quinzena, melhorar aquilo que a gente sabe que tá errando. Então, a gente precisa sentar e ser honesto. Não é fácil, né? Não tô falando que é. Também não é culpar, por exemplo. Ai, nossa, mas pra mim não dá certo. Ai, nossa, não vou desistir. Porque desistir só vai atrasar teu processo, vai passar 1 mês, você vai estar infeliz com o seu corpo, com a sua saúde, você vai querer retomar e vai ficar nessa bola de neve. Então vamos tomar responsabilidade, olhar para trás, saber que o processo não é linear, não é sempre perfeito, a gente vai errar. O importante é você estar aprendendo e saber que sempre tem saída. O desistir não existe, só isso.
né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu tive já, por exemplo, período menstrual, sobe na balança 1,5 kg, 1 quilo a mais. Desanima. Se a gente não tem consciência de que isso é normal e que vai acontecer uma hora ou outra, a gente vai ficar frustrada. Então, não vamos olhar só a balança, vamos analisar o contexto todo, vamos ser honestos, vamos é, olhar por quinzena, fazer melhor cada dia. E é isso. Tem até um, tem até um comentário aqui, Fê, lê Uhum. para a gente, tá bem interessante a respeito disso mesmo que você está falando. Da Mônica? Isso. Ah, tá. Ó, não vou mentir. À noite, quando me vejo, estou aqui beliscando um pão de queijo, um biscoitinho, enfim, beliscar é meu problema. Mas estou tão feliz de estar me ajudando, treinando mesmo cansada, e até meus filhos e esposa entraram para me ajudar. Nossa, isso é legal. Então, se me cobrar muito, eu acabo desistindo. Mas nada de perder o foco, pois foi apenas 1 quilo, mas estou super feliz que quis dizer beliscando. Ah, tá. Então você E perdeu aí, 1 quilo, e tá feliz. Isso é bom, meninas, isso é porque bom. pensa, vamos pensar assim, um lado mais positivo possível. 1 quilo por mês, chega lá no final do ano, você tá 12 quilos mais magra. É, 12 quilos é muita coisa. É lógico, né, nossa. Mônica? Se você puder aí, ó, segurar um pouquinho mais nas beliscadas, é Isso, é. melhor, tá? É melhor. Mas, assim, se você tá conseguindo manter-se motivada, fazendo atividade física, se você tá feliz, é o seu processo, tá? Para algumas pessoas, isso aí não vai rolar, não vai dar É, certo. Mas se isso está dando certo para você, né, e você não vai desistir no meio do caminho, tá ótimo, tá excelente, é o isso. seu processo, tá? Então, assim, e a gente tem que pensar a longo prazo. É a mesma coisa de quando É, você quer aprender uma coisa nova, tá? Eu quero aprender a tocar um instrumento musical. Você não vai conseguir no primeiro mês, né, sair tocando igual Beethoven, não. tá? Todo o processo é lento, então as pessoas elas ficam muito querendo emagrecer, ver isso rápido, mas é lógico, né, que tem casos que a gente pode acelerar, né? Às, Uhum. às vezes precisa ser igual da Mônica, 1 quilo por mês, às vezes pode ser 4 quilos por mês, né? Às vezes pode ser 5 quilos por mês, tá? Mas o importante é você não desistir do processo e ter É, consciência. A Mônica tem consciência. Eu tô perdendo 1 quilo só por exato. mês, não é culpa do metabolismo, não é culpa da minha família, não é culpa do meu cansaço, não é culpa de nada, né? Eu dou É minhas por belisco. beliscadas. A Mônica sabe. Isso, então, essa consciência, que até a Fernanda estava falando, é muito importante, né? Você saber o que você está disposta a fazer, o que eu estou É, disposta a fazer para conseguir alcançar esse meu objetivo, tá? Isso é muito importante. isso. E levar no seu tempo, sabendo que cada pessoa está passando por uma coisa, né? Não se comparar, não ficar se culpando, se frustrando também. Ai, nossa, perdi 1 quilo só. Beleza, quer perder mais? Então vamos olhar para trás, vamos ver onde errou, vamos bola para frente, sabe? Caiu, levantou e é assim que a gente segue o baile, Correto. né? Meninas, mais alguma dúvida? Aproveitando que a Michelle está aqui, que a gente está tendo esse tempo, mais alguma questão que surgiu também do plano? Ou a gente pode finalizar por aqui? Pelo jeito, o plano tá fácil de seguir, né, meninas? Tá fácil. Não tivemos perguntas aqui. Ó, a Fernanda Não. tá respondendo tudo bem certinho, né, lá no Eu grupo acho, também. toda vez elas me mandam, eu tento responder, o que eu não sei, eu te mando, e aí a gente fica assim. Outra coisa, meninas, eu tô cheia de mensagem de vocês de hoje, que eu ainda não respondi, porque eu cheguei tarde, até falei com a Michelle, cheguei 8 horas. Aí, o que que eu vou fazer? Amanhã eu vou tirar a manhã toda para responder todo mundo, e vocês vão receber também um resuminho, é, até final de semana, com as medidas, o peso, tudo certinho que vocês perderam, tá? Vou mandar uma por um. Então, só paciência comigo esses dias que eu tô na correria, mas amanhã cedo eu já respondo todo mundo, tá bom? Meninas, então é isso. Vamos fechar então, Michelle? Eu acho que já tá, ó, Certo. perfeito. Meninas, então É. vamos lá. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, Michelle, mais uma vez. Eu vou estar postando essa reunião se você quiser reassistir ou se você entrou depois também, quiser assistir, né, tirar alguma dúvida que ficou. E é isso, meninas, muito obrigada de coração. Vamos que vamos. Agora a gente está na terceira semana, ainda tem, ó, chão. Bora Tem lá pegar muito firme. chão. Bora lá. Tem muito chão pela frente. E, meninas, se vocês quiserem propor, tá, um tema e Isso. o tema for bastante votado, a gente não tem problema em mudar o nosso cronograma, não, tá? Não, A não gente tem. muda porque o mais importante é esclarecer o grupo, tá? Então, assim, mais Exato. importante do que eu trazer um tema para vocês é vocês terem uma dúvida em comum e a gente tratar dessa dúvida também, tá?
Perfeito, exato. A gente está aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Se precisar, qualquer coisa pode me chamar e eu vou estar respondendo vocês amanhã cedo. Beijos, boa noite, gente. Vou Beijos, obrigada dormir. pela participação também, viu, meninas? Um Beijo, 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 beijo. tchau. Tchau.